Mas quando alguém pensa na língua portuguesa, quase automaticamente pensa no Brasil. Na música, nas novelas, no futebol, na internet. Tudo isso é o português brasileiro que domina. Mas como um país que foi colonizado conseguiu se transformar na maior ou no maior representante da língua do colonizador. Como o Brasil deixou de apenas herdar o português e passou a influenciar o mundo inteiro com ele. Neste vídeo, vamos entender como o Brasil se transformou no coração da língua portuguesa global. Olá, eu sou El Rodrigues, sou o jovem responsável por trazer o melhor da criatividade, o melhor da cultura moçambicana e do mundo em geral. Também sou apresentador de podcast, sabiam disso? Para quem caiu agora neste vídeo de paraquedas, eu aconselho você a se inscrever neste vídeo. A se inscrever nesse canal, quis dizer, não é? Eu voltei a repisar esse conteúdo, porque foi um dos conteúdos que mais viralizou aqui dentro do nosso canal. Eu acredito que vocês têm algumas dúvidas. Então, para nós poder resolver isso de uma e única vez, se for possível fazer um outro vídeo, para quem tiver alguma dúvida, vamos tocar em 5 pontos no vídeo de hoje. Que, dentre esses 5 pontos, o primeiro ponto, nós temos que entender que o português não nasceu brasileiro. O primeiro ponto é, o português não nasceu brasileiro. O português chegou ao Brasil em 1500, trazido pelos colonizadores portugueses. Naquele momento, ele não era a língua, ou ele, esse português, não era a língua do povo. O território brasileiro era habitado por centenas de povos indígenas, cada um com a sua própria língua. Durante esse tempo, ou durante muito tempo, o português foi apenas a língua do poder, da administração, da igreja e da elite colonial. Até aqui, acho que estamos juntos, estamos a conseguir perceber. E o segundo ponto que eu trago aqui para vocês é a imposição da língua. Com o avanço da colonização, o português passou a ser imposto como língua oficial. Os indígenas foram proibidos de usar as suas línguas. A África, ou os africanos, escravizados foram obrigados a aprender o português em condições desumanas. A língua tornou-se um instrumento de dominação, mas o povo não aceitou. Ou seja, o povo não aceitou essa língua de forma passiva. Certo até aqui? Estamos juntos até aqui? Alguma dúvida? Se há alguma dúvida, deixa nos comentários, vamos tratar isso. Terceiro ponto. A reinvenção do português no Brasil. Desculpa. Africanos, indígenas e europeus passaram a falar o português à sua maneira. Misturaram sons, ritmos, palavras e estruturas das suas línguas de origem. Foi assim que o português europeu começou a mudar. Surgiram novas pronúncias, novas expressões e um ritmo próprio de fala. O português brasileiro não nasceu por acaso. Resistência, ou seja, nasceu da mistura da resistência e da criatividade do povo. Quarto ponto é a independência e a força da unidade. Ok. Quando o Brasil se tornou independente em 1822, eu acredito que naquele vídeo eu falei 1822, mas tem um ser humano que disse que eu não falei certo. Tá bem, tudo bem. Poderia ter seguido vários caminhos linguísticos, mas escolheu manter o português como língua oficial. Essa decisão ajudou a unir um país gigantesco, diverso, multicultural, enquanto outros países, outros territórios se dividiram em várias línguas, o Brasil fortaleceu uma só. Quinto e último ponto, o Brasil e a expansão cultural. No século XX, o Brasil começou a exportar cultura. A música brasileira atravessou fronteiras também. As novelas chegaram à África. Até hoje eu assisto uma novela aí daí do Brasil. Para além da África, Europa e Ásia.
O cinema e mais tarde a internet fizeram o resto. Hoje, milhões de pessoas aprenderam português por causa do Brasil. O sotaque brasileiro tornou-se o mais reconhecido do mundo lusófono. Meu amigo. E eu disse 5 pontos, né? Que tal mais um? Mais um, né? Vamos dar mais um. Sexto ponto. Vamos dizer só. O Brasil como potência linguística. O Brasil concentra a maior parte dos falantes da língua portuguesa no planeta. Isso dá ao país um peso linguístico, cultural e simbólico enorme. Sem impor a língua pela força. O Brasil passou a influenciar pela carisma, pela cultura e pela criatividade. Só para nós poder concluir aqui, o português chegou ao Brasil como uma língua imposta. Detalhe. O português chegou ao Brasil como uma língua imposta, mas foi transformado pelo povo brasileiro. Hoje, o Brasil não é apenas um país que fala português. É o país que dá voz, ritmo, identidade à língua portuguesa no mundo. O que começou como uma colonização terminou como uma reinvenção cultural. E até para falar sobre isso, eu estava assistindo um anime de Naruto Uzumaki. Então, estava aí, não, Uzumaki é Naruto Shippuden, né? Exato. Vai assistir, chegou o último episódio ali e acabou. Eu estava assistindo na dublagem do português brasileiro. E, meu Deus, quando eu fui abrir a dublagem de português de Portugal, não continuei mais a assistir. Ou seja, aquele ritmo, aquela sensação de estar assistindo Naruto, morreu. Até prefiro mais começar a assistir mesmo aquele legendado do que mesmo estar a ouvir aquelas vozes. Não estou a dizer que é um português lá muito ruim, não estou a falar disso. Estou a dizer que eu me identifico com o Brasil, com o português brasileiro. Eu me identifico mais assistindo dublagens do português do Brasil. Ou seja, as dublagens feitas no Brasil têm mais impacto, têm mais criatividade, têm mais aquele molho, estás a ver? Aquele ingrediente muito aquele que você não consegue explicar. Quando você come algo, você come algo e vocês tem uma coisa lá dentro que você não consegue explicar para o cozinheiro. Você fala, isso tá é mais ou menos isso. É o que falta na dublagem é minha opinião. Não estou a dizer que vocês não podem gostar de assistir. Assistam a dublagem dos outros. Mas a minha humilde opinião é que aquele toque, não estou a falar mal de ninguém, mas aquele toque mais brasileiro, mais com som, mais com ritmo, tá falta, meu Deus. Então, se eles tratarem de mexer um pouco, não ter muita coisa certa, porque muita coisa certa também enjoa, tá vendo? Não, se eles tratarem em colocar mais lá, mais criatividade, não fazerem a dublagem exatamente como aquela, porque você vai ouvir numa dublagem, eu até pensei, será que nas Américas tem um Uber? Porque eles usaram uma transportadora que disse que vou apanhar um transporte, mas eles colocaram lá na dublagem, vou apanhar um Uber. Ei, o Uber está no Brasil, mas vou apanhar um Uber, tá vendo? Então, você começa a sentir, não, ué, é uma coisa que eu conheço, deixa eu ver. Então, aqueles usam aquilo que ele disse, exatamente mesmo aquilo mesmo, tipo, literalmente. Então, falta daquela dublagem. Então, Naruto Uzumaki é o melhor anime pra mim até então, mas quando cheguei no último episódio de dublagem do português do Brasil, vai ser difícil agora decidir se assisto a dublagem de português de Portugal ou se assisto aquele legendado. Então, eu penso que você, como um dos meus seguidores aqui da internet, já se subscreveu aqui no canal, me diga, assistir qual? Com legenda ou posso assistir com dublagem de português de Portugal? Ou se você tem já dublado do português do Brasil, por favor, ajude-me, porque eu preciso mesmo assistir isso. Então, eu aconselho vocês a se subscreverem aqui no canal e ajudar um bro aqui, bro para nós aqui, tipo irmão, tipo um companheiro, né?
é tipo alguém muito próximo a nós. Então ajuda aqui ao vosso criador de conteúdo, El Rodrigues, o jovem responsável por trazer o melhor da criatividade moçambicana. Então, nós nos encontraremos no próximo vídeo.